Imagine uma situação. Você abre sua geladeira, esperando encontrar um jantar habitual ou alimentos congelados. E ao invés disso, de repente, aparece diante de você um mamute inteiro, preservado de forma tão perfeita que parece que acabou de morrer. Isso soa como uma trama de um romance de ficção científica ou de um filme de ficção científica. Mas, na verdade, é uma realidade que se tornou possível graças a um fenômeno natural único: o permafrost. É ele que serve como um depósito inesgotável de restos de animais antigos, preservando-os sem alterações por milhares de anos. Dentro da camada de gelo, podemos encontrar não apenas ossos fossilizados, mas também peles inteiras, couro, dentes e até bigodes de criaturas há muito desaparecidas. Tudo isso não são apenas vestígios, mas verdadeiras cápsulas do tempo, que nos permitem olhar para um mundo que existiu há dezenas de milhares de anos. Essas descobertas oferecem uma oportunidade única de entender como era o passado do nosso planeta e revelam os segredos de uma era há muito extinta. Prepare-se para uma viagem surpreendente ao passado, pois hoje vamos falar de 8 dos animais pré-históricos mais incríveis encontrados no gelo, em um estado de preservação quase total. Essas descobertas impressionam por sua raridade e singularidade, pois graças a elas podemos ver seres vivos que habitaram a Terra muito antes do surgimento do homem. Mas antes de começarmos a descrever essas descobertas surpreendentes, gostaria de pedir um pequeno apoio. Se você se interessa por essa fascinante viagem ao passado, sua atenção e interesse serão a melhor recompensa para nós. Seu apoio é uma inspiração para continuar nossas pesquisas e relatos sobre mundos antigos. Vamos retornar às nossas descobertas. Em 2023, no coração da Sibéria, às margens do rio Bodiariahi, um grupo de caçadores de presas de marfim se deparou com algo tão inacreditável que essa descoberta literalmente paralisou todos os participantes. Lá, na permafrost, eles conseguiram encontrar um filhote de um gato dentes de sabre bem preservado. Suas pequenas garras ainda estavam encolhidas e os bigodes intactos, o que indicava um alto grau de conservação. Não era apenas um esqueleto fossilizado ou um osso se desintegrando, mas um verdadeiro cadáver congelado de um predador, preservado em estado primitivo. Os cientistas rapidamente determinaram que estavam diante de um representante da espécie Mammalia gamatorius latidens, mais conhecido como gato dentes de sabre. Imagine, era uma criatura mais elegante e rápida, parente do famoso Smilodon. Mas ao contrário do seu grande e robusto primo, o Gamatorius não dependia de força bruta ou emboscadas na caça. Ele foi criado para uma perseguição prolongada. Seus membros musculosos, ombros poderosos e dentes serrilhados, semelhantes a facas de carne, tornavam-no um caçador perfeito de presas que se moviam rapidamente. Este filhote tinha apenas cerca de 3 semanas de idade quando morreu, e é por isso que sua preservação foi tão excepcional. Como resultado de uma tomografia computadorizada, os cientistas conseguiram determinar que o esqueleto deste filhote está completamente preservado, até mesmo os menores ossos do ouvido. Seu pelo, de cor chocolate escuro, ainda atingia cerca de 20 a 30 milímetros de comprimento, e as almofadas das patas e as garras retráteis afiadas permaneciam intactas. O mais impressionante é a pele ao redor do focinho, que não se decompôs, o que indica uma preservação extraordinária dos tecidos e nos permite imaginar exatamente como ele se parecia em vida. As características anatômicas deste predador revelaram mais um detalhe mais importante. As patas maiores do filhote não tinham almofadas de apoio, o que facilitava seu deslocamento por superfícies escorregadias ou congeladas. Seu pescoço grosso e os membros anteriores longos eram adaptados para agarrar e caçar. Mesmo os músculos, apesar da idade, demonstravam que esse pequeno predador foi criado para se tornar uma criatura rápida e letal. A datação por radiocarbono mostrou que sua morte ocorreu aproximadamente em 35 e 471 anos atrás, não mais tarde do que há cerca de 20 mil anos, na profunda era do final do Pleistoceno, quando na Terra vagava uma criatura que hoje nos parece inacreditável. Tanto ela se preservou em sua forma original. Imagine,
Foi exatamente naquele momento que a humanidade começava a dominar a arte de fazer agulhas, quando as primeiras ferramentas primitivas surgiam no mundo, e a vida na Terra fervia em sua forma primitiva e selvagem. E apesar de terem se passado mais de 300 séculos, pois séculos e milênios parecem insignificantes na escala da história do planeta, essa criatura misteriosa não se desfez, não desapareceu, permanecendo eternamente registrada no tempo. O permafrost, como uma câmara criogênica da natureza, aprendeu em estado de congelamento, como uma amostra única de uma época em que a Terra era dominada por vastas geleiras e invernos rigorosos. Mas o mistério não termina aí. Foi encontrado apenas um filhote. Nem mãe, nem irmãos ou irmãs foram encontrados ao seu lado. O que aconteceu naquele momento? Por que ele foi o único? Talvez tenha morrido durante uma tempestade de neve que o surpreendeu de repente, ou tenha caído em uma fenda profunda onde foi congelado. Ou talvez esse local tenha sido palco de uma antiga catástrofe que destruiu ele e todas as criaturas ao seu redor. É pouco provável que algum dia descubramos as razões exatas. O único que se pode afirmar com certeza é que esse animal provavelmente morreu de forma súbita, quando ainda era muito pequeno, com apenas 1 ou 2 meses de idade. E, mesmo assim, ele permaneceu na condição que nos permite observá-lo hoje. O vemos como se estivesse prendendo a respiração, em um estado de completo repouso, sem sinais de trauma ou ferimentos, o que indica a rapidez de sua morte. Talvez tenha sido enterrado sob uma camada de terra ou lama, devido a um deslizamento ou colapso que ocorreu exatamente acima dele. Graças ao ambiente frio constante da permafrost siberiana, seu corpo minúsculo foi rapidamente e perfeitamente congelado, e por isso a decomposição simplesmente não começou. Mas não se tratavam de simples gatinhos ou fofos animais da era glacial. Não, estamos falando de leões das cavernas, predadores que ocupavam o topo da cadeia alimentar de suas épocas. Esses animais eram maiores e mais fortes do que os leões modernos que vivem na África. Alguns deles atingiam mais de 1 metro de altura nos ombros e pesavam até 306 quilos. Ao contrário de seus congêneres atuais, os leões das cavernas tinham uma pelagem espessa, adaptada às condições climáticas rigorosas, e membros poderosos que os tornavam excelentes caçadores nas tundras nevadas e nas florestas geladas. Esses predadores foram feitos para viver em ambientes onde o frio e a neve eram companheiros constantes, e sua musculatura, pelagem e estrutura corporal indicavam que eles eram não apenas maiores, mas muito mais adaptados à natureza severa de seu tempo. Os exemplares encontrados, Spart e Boris, não são apenas descobertas raras, mas verdadeiros tesouros científicos que nos abrem uma janela para uma época há muito desaparecida. Com os métodos modernos, como tomografia computadorizada e análise de DNA, os cientistas puderam estudar em detalhes minuciosos seus ossos, músculos, órgãos internos e até vestígios de leite materno dentro de seus estômagos. Uma oportunidade rara de entender como esses seres antigos viviam, se alimentavam e morriam, deixando sua marca na história do nosso planeta. Spart, por exemplo, foi encontrada em 1818 no rio Semulyak, na Iacútia, e por suas características é considerada a representante mais bem preservada do período glacial. Sua pelagem ainda tinha um tom dourado intenso, seus bigodes estavam inteiros, as almofadas das patas eram macias e seus órgãos internos estavam em um estado praticamente primitivo. Foi uma verdadeira maravilha da ciência. Ver um animal nessas condições, que passou por milênios e permaneceu praticamente intocado pelo tempo. Curiosamente, apenas 1 ano antes, a poucos metros do local da descoberta, em profundidades das vastas planícies siberianas, em um crater conhecido como Batagai, os cientistas fizeram uma descoberta verdadeiramente surpreendente. Dentro dessa antiga cratera, eles encontraram o corpo de um animal perfeitamente preservado, que impressionou por sua integridade e pela riqueza de tecidos conservados. Não eram restos fossilizados, mas uma verdadeira amostra do tempo, congelada no momento de sua vida. Dentro desse corpo permaneceram tecidos moles, pele, pelos, órgãos e até sangue.
Tudo isso não foi transformado em pedra, mas permaneceu em um estado próximo ao de um ser vivo. Pode-se dizer que os cientistas encontraram uma cápsula do tempo, na qual estava registrado um passado há muito desaparecido, com o coração ainda batendo quente, embora há muito tempo parado. Contudo, os vestígios de vida ainda podiam ser lidos em cada célula dessa criatura surpreendente. O animal descoberto pertencia a uma espécie extinta, chamada Equus lenski, ou, como também é conhecida, o cavalo de Lenin. Esta espécie existiu no final do Pleistoceno, numa época em que a Terra era assolada por períodos glaciais e o clima era extremamente severo. Naqueles tempos, o mundo era dominado por temperaturas rigorosas e a sobrevivência dependia da capacidade de se adaptar às condições constantemente mutáveis e muitas vezes perigosas. A vida deste pequeno filhote foi muito curta, cerca de 2 semanas. Provavelmente ele morreu ao cair em uma lama macia e congelou antes mesmo de começar o processo de decomposição. No entanto, esse caso trágico tornou-se um verdadeiro tesouro para a ciência, pois foi preservado de forma tão excelente que até os menores detalhes permaneceram intactos. Pequenos pelos ainda estavam presentes dentro de suas narinas, e sua pelagem, de um tom dourado escuro, não foi afetada pelo tempo. A crina deste pequeno filhote ainda se curvava ao longo de seu pescoço minúsculo, e seus cascos estavam lisos e íntegros. Os órgãos internos foram preservados completamente, o que foi uma conquista verdadeiramente extraordinária para a ciência. Os pesquisadores conseguiram não apenas estudar seus tecidos, mas também extrair uma verdadeira substância de sangue líquido de seu coração, uma descoberta que representou um avanço significativo, pois em termos de idade, esse sangue é o mais antigo já encontrado em um animal fóssil. A localização dessa descoberta única, o cratera de Batagai, está em constante expansão. A cada ano, devido às mudanças climáticas, o permafrost derretido revela novas camadas de terra que permaneciam inacessíveis às pesquisas por dezenas de milhares de anos. Os moradores locais chamam essa cratera de Portas para o Mundo Subterrâneo, pois ela parece abrir um véu sobre uma parte oculta do nosso planeta. Aqui, a Terra se desprende em camadas que permaneciam intocadas por séculos. E dentro dessa gigantesca fenda, os cientistas encontram não apenas ossos ou fragmentos, mas seres inteiros congelados no momento de sua vida. Este lugar é uma verdadeira maravilha da ciência moderna, onde a fronteira entre passado e presente se dissolve e podemos observar o que aconteceu há centenas de milhares de anos. Uma característica desta égua, diferente das raças modernas, é seu corpo mais compacto. Ela tinha ossos mais grossos e resistentes, músculos densos e uma pelagem de inverno mais espessa. Tudo isso feito pela natureza para sobreviver às condições adversas. Seus cascos largos, ideais para romper a neve e o solo congelado, ajudavam-na a se locomover nesses ambientes extremos. Ao contrário das raças domésticas modernas de cavalos, como o Aquas lenis, essa antiga égua não passou por intervenções humanas e evoluiu exclusivamente sob a influência de forças naturais. Por isso, sua evolução seguiu um ramo especial e único, separado dos antepassados dos cavalos modernos há aproximadamente 115 mil anos. Isso a torna uma peça-chave para entender como os cavalos se adaptaram ao clima extremo e de que forma poderiam evoluir novamente com as mudanças ambientais. Estudos genéticos confirmaram que essa espécie é um ramo distinto da família dos equídeos. Há cerca de 35 mil anos, criaturas incríveis habitavam o planeta, cujos vestígios continuam a despertar interesse genuíno entre cientistas e pesquisadores. Uma dessas descobertas únicas foi o corpo de uma pequena mamute, cuja idade no momento da morte não ultrapassava 45 dias. No momento de sua falência, ela era uma criatura minúscula, não muito maior que um cão de porte grande, com uma altura de aproximadamente 85 centímetros e um comprimento de pouco mais de 130 centímetros. Apesar de sua miniatura, essa foi uma descoberta incrivelmente importante para a ciência. O corpo do mamute foi preservado em condições excepcionalmente boas, graças às características da permafrost, que atuou como um conservante natural, transformando-o lentamente
mas seguramente em uma múmia natural. Quando os cientistas começaram a estudar esse vestígio, ficaram impressionados. O olhar era autêntico. Os olhos do mamutezinho, inteiros e brilhantes, pareciam vivos. Seu tronco, apesar de ter milhares de anos, permanecia intacto, e até mesmo vestígios de leite materno foram encontrados na boca. Isso indicava que o filhote havia se alimentado recentemente antes de morrer, adicionando um mistério ao evento. As dimensões desse pequeno mamute, pouco mais de 130 centímetros de comprimento e 85 centímetros de altura, permitiam compará-lo a um cão de grande porte, mas seu significado para a ciência era muito mais importante do que a simples aparência externa poderia sugerir. Métodos modernos de pesquisa, como tomografia computadorizada e endoscopia, ajudaram os cientistas a examinar o interior desse organismo antigo e estudar seus órgãos, estrutura muscular e ossos. Eles pareciam tão recentes que o mamute parecia ter morrido ontem, e não há mais de 35 mil anos. Uma descoberta particularmente surpreendente foi a presença de restos de leite parcialmente digeridos no estômago, indicando sua última refeição. Esse fato mostrava que o filhote havia se alimentado recentemente, tornando sua morte ainda mais misteriosa. Ainda mais impressionante foi a descoberta de vestígios de fezes em seu intestino, o que, apesar de inicialmente repulsivo, podia ser explicado pelo fato de que os elefantes modernos, seus parentes mais próximos, possuem um processo semelhante. Como se sabe, filhotes às vezes consomem as fezes de suas mães para desenvolver as bactérias intestinais necessárias à digestão de vegetação dura. Assim, era possível observar o início de um processo semelhante nesse mamute, indicando seu rápido desenvolvimento e adaptação às duras condições do período glacial. Após várias investigações, o corpo do mamute foi cuidadosamente transportado ao Museu Shimanovsky, localizado na cidade de Salekard, no norte da Rússia. Lá, ele continua sendo um dos espécimes mais estudados e valiosos da era glacial no mundo. Cientistas de todo o mundo, desde especialistas médicos da Universidade de Tóquio até pesquisadores de laboratórios em Wisconsin, realizaram escaneamentos, análises e testes para entender como viviam esses animais antigos, como se reproduziam e de que maneira conseguiram preservá-los tão bem na permafrost. Cada novo resultado abria novos horizontes de conhecimento, permitindo aos cientistas não apenas compreender melhor a biologia dos mamutes, mas também refletir sobre a possibilidade de trazê-los de volta à vida. Dentro dessas pesquisas, discutia-se sobre clonagem e o uso de tecidos e DNA preservados, que foram extraídos de restos bem conservados. A questão do ressurgimento dessa espécie tornava-se cada vez mais real, embora permanecesse um tema de debates científicos. Pode-se afirmar com segurança que a descoberta dessa mamãe, chamada Liuba, revolucionou os campos da paleontologia e da genética. Hoje, os cientistas não descartam a possibilidade de um dia conseguir reviver esses gigantes antigos, e essa ideia parece cada vez mais plausível. Contudo, apesar dos avanços significativos, há ainda controvérsias entre os especialistas. Isso acontecerá de fato ou ficará apenas no campo dos sonhos? O que se pode afirmar com certeza é que Liuba mudou para sempre nossa visão do mundo antigo. Restos congelados de mamutes, até recentemente extremamente raros, agora parecem uma descoberta quase inacreditável. Ela tinha apenas cerca de 7 meses de idade quando morreu, e apesar de sua juventude, seu corpo já atingia quase 1,5 metro de comprimento e mais de 60 centímetros de altura na região dos ombros. Essa velocidade impressionante de crescimento diz muito, especialmente se considerarmos as condições em que esses animais viviam. Os rinocerontes peludos, como os cientistas supõem, precisavam crescer muito rápido para sobreviver em um mundo cheio de perigos do período glacial. Naquela época, predadores vagavam por toda parte, e os invernos podiam ser uma ameaça mortal para qualquer ser vivo. O crescimento rápido era uma estratégia essencial de sobrevivência. Quanto maior o rinoceronte, mais difícil era capturá-lo ou matá-lo. O que mais surpreendeu os especialistas e o que mais chamou a atenção
não foi apenas a preservação dos restos, mas sua conservação excepcional e riqueza de detalhes. Com Sasha, como foi nomeada a descoberta, ainda havia uma pelagem densa, de tom rosado claro, que se manteve praticamente intacta. Sua pele, cascos e até pequenas dobras nas orelhas permaneceram quase sem alterações pelo tempo. Os órgãos internos, como pulmões e estômago, estavam tão bem preservados que os cientistas puderam realizar análises detalhadas. Eles coletaram amostras de tecidos para estudar o DNA antigo, o que permitiu obter informações únicas sobre a composição genética desse animal. Já na face de Liuba, começaram a surgir as bases de dois pequenos chifres, que nos rinocerontes peludos adultos eram usados não apenas para ornamentação, mas também para fins práticos. Ajudavam a limpar a neve, proteger-se de inimigos e lutar contra rivais. O fato de que, aos 7 meses, já começavam a se formar chifres nesse filhote, indica que esses animais deveriam estar preparados para os perigos do período glacial, desde muito cedo, ainda na juventude. Os detalhes sobre as causas de sua morte permanecem um mistério até hoje. Ela não apresentava sinais de trauma ou ferimentos que indicassem ataque de predador, por isso alguns pesquisadores sugerem que ela pode ter se afogado em um rio ou em um pântano. Após isso, seu corpo foi rapidamente coberto por camadas de gelo, o que preservou seu estado quase perfeito, como em um congelador natural. Quanto ao conhecimento sobre os filhotes de rinocerontes peludos, a maior parte das informações até recentemente baseava-se em fragmentos de ossos e dentes, encontrados em diversos locais. Mas a descoberta de Sasha mudou completamente esse quadro. Ela proporcionou aos cientistas o primeiro retrato completo e detalhado de como esses jovens animais eram, como cresciam e se desenvolviam. Graças a essa descoberta, os especialistas puderam entender melhor o que eles comiam na juventude, como sua aparência e estrutura corporal mudavam ao longo do tempo. Além disso, essa pesquisa abriu novas possibilidades para experimentos genéticos que, no futuro, podem ajudar a reconstruir a história evolutiva dessa espécie e compreender como ocorreu sua adaptação às condições severas da era glacial. Atualmente, Sasha está na Academia de Ciências de Yakutsk, onde continua sendo estudada pelos principais paleontólogos de todo o mundo. Essa pesquisa foi verdadeiramente revolucionária, pois preencheu uma importante lacuna na história da vida durante o período glacial. Isso é especialmente relevante para uma espécie que desapareceu há cerca de 14 mil anos. Tudo começou na distante década de 70 do século passado, quando um grupo de mineiros descobriu algo incomum no solo congelado próximo a Fairbanks, no Alasca. Eles esperavam encontrar fósseis comuns ou restos de árvores congeladas, mas o que encontraram virou sua compreensão da natureza antiga de cabeça para baixo. No solo, havia carne que se revelou extraordinariamente densa, pesada e fria. Sua cor não era cinza ou marrom acinzentada, como costuma acontecer com restos antigos, mas, surpreendentemente, azul. Esse tom levantou muitas perguntas entre os pesquisadores. Após examinar os vestígios, os cientistas rapidamente descobriram a causa da cor incomum. Nas fibras do mamute ali encontrado, formou-se um mineral raro, vivianita. Ele surgiu devido a uma reação entre o ferro, presente nas fibras em decomposição. Durante aproximadamente 10 mil anos, esse incrível representante da fauna antiga, conhecido como bisão das estepes ou bisão priscus, foi um dos maiores e mais poderosos gigantes que já habitaram as terras que hoje compõem as tundras árticas. Esse grande animal, agora extinto, dominou seus habitats durante a era do Pleistoceno, período em que os glaciares ocupavam uma parte significativa da superfície do planeta. Ele atingia mais de 1,80 m de altura na cernelha e podia pesar até 900 quilos, tornando-se um dos maiores representantes de sua espécie. Esses animais foram criados pela natureza para sobreviver em condições adversas, e sua constituição física era perfeitamente adaptada à vida em climas frios. Pelagem espessa, pele grossa e músculos poderosos permitiam-lhes resistir aos ventos fortes e ao frio, além de fugir de predadores perigosos para sua existência durante o período glacial. O que tornava esse filhote azul especialmente único
Não era apenas seu tamanho impressionante, mas também seu estado de preservação. Sua pele ainda estava presa aos músculos, os ligamentos mantinham sua força e os tendões permaneciam elásticos. Sinais de que seu corpo praticamente não havia sofrido decomposição. Até a língua desse gigante resistiu a congelamento. Restos de sua última refeição foram encontrados em seu estômago. Capim seco, que praticamente não diferia daquele que cresce hoje em algumas regiões do Alasca. Essa descoberta surpreendente indica que ele provavelmente se alimentava de vegetação tundra antes de sua morte. A causa de sua morte foi tão dramática quanto a própria história de sua vida. No seu corpo foram encontradas arranhaduras e perfurações profundas, que deixaram feridas nos ombros e no pescoço. Esses danos foram claramente causados por um grande predador, e pela disposição das marcas, os cientistas concluíram que ele foi atacado por uma alcateia de leões do período glacial. Enormes felinos, alguns dos quais atingiam mais de 220 quilos. Esses predadores eram capazes de caçar presas do tamanho de bisontes e atacaram-no, causando feridas profundas. Pesquisas indicam que, provavelmente, o filhote azul morreu por perda de sangue e, após sua morte, foi congelado nas temperaturas árticas. Esse processo de congelamento desempenhou um papel fundamental. Seu corpo foi rapidamente sepultado nas geleiras eternas, o que quase instantaneamente interrompeu os processos de decomposição. Durante milhares de anos, ele permaneceu em estado de sono criogênico, em sua própria câmara de gelo natural, e graças a isso, foi preservado em um estado verdadeiramente único. Quando, após muitos séculos, seus restos foram retirados do permafrost, os cientistas tiveram a oportunidade de estudar um dos exemplares de mamíferos mais bem preservados da era Pleistocena, já descobertos na América do Norte. Hoje, esse incrível espécime, conhecido como filhote azul, está exposto no Museu da Universidade do Alasca, em Fairbanks. Sua figura é alta e robusta, com um tom azul característico que lhe confere uma expressão especial. Mas apesar de toda sua imponência e rara conservação, uma parte de sua história continua a surpreender cientistas e entusiastas da antiga fauna. Após longas e minuciosas investigações, os pesquisadores decidiram coletar uma pequena amostra de seu músculo do pescoço para uma análise mais aprofundada. E o que foi revelado foi surpreendente. Esse pedaço de carne era comestível. Sensações gustativas, segundo aqueles que o experimentaram, lembravam um produto mastigável com gosto terroso e um leve toque de queimadura de congelamento. Característica típica de armazenamento prolongado em baixas temperaturas. A carne era, sem dúvida, comestível, apesar de sua origem e condições de preservação bastante incomuns. Esse fato, por si só, representou uma descoberta importante para a ciência, pois permite uma compreensão melhor de como era a alimentação dos animais antigos e de como sua carne era preservada em condições de permafrost. E falando de descobertas mais modernas, no distante ano de 2020, durante trabalhos em uma região de garimpo de ouro no Yukon, perto da cidade de Dawson City, um grupo de pesquisadores fez uma descoberta surpreendente. Ao longo de muitos milhares de anos, cientistas e pesquisadores buscam respostas para as questões mais enigmáticas relacionadas ao passado do nosso planeta. Uma dessas descobertas impressionantes foi a descoberta, nas profundezas de gelo da região, que antigamente era chamada de Beringia, uma terra que conectava a Rússia moderna, o Alasca e o Canadá, de um achado único que até hoje impressiona por sua importância e escala. Por cerca de 7 semanas, especialistas trabalharam para extrair do permafrost os restos bem preservados de um antigo lobo, cuja idade chega a aproximadamente 10.000 anos, tornando-se o exemplar mais completo de um lobo do período glacial já encontrado na Terra. Essa descoberta foi um verdadeiro avanço, pois até então, achados semelhantes eram raros e muitas vezes mal preservados. O tempo desde a morte desse predador antigo foi muito curto, apenas cerca de 7 semanas. Com base no estado dos ossos e tecidos dentro da caixa torácica, os cientistas concluíram que o animal morreu de forma súbita, provavelmente devido ao colapso de seu covil. Essa rápida sepultura
combinada com o frio do permafrost, desempenhou um papel fundamental na preservação quase completa do corpo do lobo, protegendo-o da destruição pelo tempo e pela decomposição. Para a surpresa dos especialistas, esse antigo lobo não tinha olhos, mas praticamente todo o resto do corpo foi preservado em condições excepcionais. A pelagem macia e espessa ainda cobria seu corpo, e os músculos permaneciam ao redor do minúsculo esqueleto, como se ele pudesse despertar a qualquer momento. Mesmo os órgãos internos, apesar de tanto tempo, se conservaram em grande parte, permitindo aos cientistas fazerem conclusões mais precisas sobre seu modo de vida e fisiologia. Em geral, parecia que esse lobo ainda poderia respirar, e seu corpo estava pronto para retomar sua vida a qualquer momento, mesmo nas condições severas em que se encontrava. Os dentes e a pelagem desse antigo animal chamaram especial atenção dos cientistas. Análises mostraram que a dieta desse lobo incluía muito mais peixe do que se esperava, diferentemente dos estereótipos sobre lobos glaciais, que eram considerados caçadores, principalmente de mamutes, bisontes e outros grandes animais. Na verdade, em seu cardápio, havia muitos peixes, especialmente salmões, o que indicava que sua mãe provavelmente caçava perto de rios ou coletava peixes durante as migrações sazonais de cardumes. Esse detalhe mudou completamente a compreensão do comportamento dos lobos do Pleistoceno, pois anteriormente se pensava que eles caçavam principalmente grandes animais. Sua dieta era bastante diversificada, incluindo peixes, o que demonstrava uma alta capacidade de adaptação e habilidade de aproveitar todos os recursos disponíveis. A análise de DNA desse lobo revelou mais uma página importante na história dos animais antigos. Os cientistas descobriram que esse animal não pertencia à linhagem moderna de lobos que conhecemos hoje. Ele fazia parte de uma população extinta, que um dia vagou livremente pela região chamada Beríngia, uma ponte terrestre da era glacial que conectava o território da Rússia moderna, Alasca e Canadá. Esses lobos antigos diferiam de seus parentes atuais em sua estrutura genética, o que indica que, após o desaparecimento de sua população, outros grupos de lobos ocuparam seu lugar, adaptando-se às mudanças ambientais. Ao estudar o corpo desse lobo antigo, os cientistas puderam entender como os lobos do período glacial poderiam ter sido e como se comportavam na época. Ele tinha uma pelagem densa e espessa, perfeitamente adaptada ao clima rigoroso de frio extremo. Seus ossos e membros eram muito robustos, permitindo que se deslocasse pelos vastos espaços congelados e caçasse suas presas em condições de temperaturas extremamente baixas. Seus dentes pequenos e afiados já estavam em desenvolvimento, indicando uma rápida evolução desse predador e sua necessidade de se adaptar rapidamente às condições difíceis de vida. Todos esses sinais mostravam que o lobo do gelo não era apenas resistente, mas também altamente adaptado para sobreviver em um ambiente extremamente hostil, onde cada dia era uma luta pela sobrevivência. Quase 460 anos atrás, no passado distante, uma descoberta única foi feita: os restos de um indivíduo muito jovem. Na época, ele tinha cerca de 1,5 metro de altura e pesava aproximadamente 77 quilos. Apesar de sua juventude e de ainda não estar completamente formado, seus restos estavam preservados em um estado tão bom que impressionaram profundamente os cientistas. Com base nas lesões encontradas, registradas em sua coluna vertebral, pode-se supor que sua morte foi causada, provavelmente, por uma lesão. Talvez uma queda ou uma colisão com outro predador, levando a um desfecho trágico. Mas foi justamente a preservação desse espécime que o tornou tão impressionante e valioso para a ciência. O que tornava essa descoberta tão única? Não apenas a idade, pois a maioria dos fósseis antigos geralmente consiste apenas em esqueletos ou fragmentos ósseos. Aqui, a preservação foi surpreendente. O nariz estava praticamente inteiro, os dentes estavam completos e os órgãos moles, incluindo músculos e até a pele, estavam preservados de forma tão perfeita que podiam ser considerados uma espécie de fotografia viva daqueles dias. Dentro do estômago havia penas e pedaços de plantas,
o que proporcionou aos cientistas uma oportunidade única de olhar para as últimas horas de vida dessa criatura. A análise dos vestígios revelou que em seu estômago estavam presentes penas e restos vegetais, indicando que ela tinha a capacidade de se alimentar tanto de carne quanto de plantas. Isso sugere que nosso ancestral antigo, semelhante em aparência aos ursos pardo-modernos, era um animal onívoro oportunista, capaz de se adaptar aos recursos disponíveis no ambiente ao seu redor. Estudos genéticos confirmaram que essa espécie era um parente próximo dos ursos pardo atuais, que ainda habitam algumas regiões do nordeste da Rússia. Apesar de não ser uma espécie extinta, sua existência remonta a tempos tão remotos que as pessoas ainda construíam monumentos megalíticos e trabalhavam com bronze. Isso mostra o quão antiga era a época de onde ele veio, marcada por uma profundidade e riqueza de processos culturais e naturais. Não menos impressionante foi a preservação desses vestígios. Melhor do que a maioria das peças de museu, que geralmente passam por longos processos de conservação e preparação. Os vestígios dessa criatura antiga foram cuidadosamente cortados e estudados no Museu de Mamutes de Yakutsk, bem como no Laboratório de Mamutes de Lazarev. Toda a sua tecido biológico, desde fibras musculares até o microbioma intestinal, passa por uma análise detalhada. Essa investigação busca compreender como os animais se adaptaram às condições ambientais do passado e quais lições podem ser aprendidas para prever possíveis cenários de desenvolvimento da natureza no futuro. Essas descobertas únicas, extraídas do permafrost, continuam a surpreender e encantar cientistas e entusiastas da história. Elas parecem abrir uma janela para o passado do nosso planeta, contando sobre espécies que há muito desapareceram e sobre como a vida se ajustava a condições extremas. Além disso, tais descobertas inspiram novas pesquisas e a busca por caminhos para a possível recuperação ou recriação dessas criaturas magníficas. Todo esse trabalho ajuda a entender de que forma a natureza enfrentou os desafios do tempo e oferece esperança de que o conhecimento do passado nos ajude a nos preparar melhor para o futuro. Essas descobertas não apenas ampliam nosso entendimento sobre épocas antigas, mas também servem como uma valiosa fonte de informações sobre a diversidade genética e os ecossistemas daquele período. Elas auxiliam os cientistas a compreender os mecanismos de sobrevivência e adaptação, o que é especialmente importante em um mundo que muda rapidamente. Portanto, o apoio às pesquisas científicas, a troca de conhecimentos e a preservação desses artefatos únicos são de extrema importância para o futuro do nosso planeta. Essas descobertas nos lembram da riqueza infinita e da complexidade da história da Terra, além de inspirar novas descobertas e investigações que podem transformar nossa compreensão do tempo e do espaço.